Você tem saldo, mas fica constantemente sem energia. Nesse vídeo estaremos te apresentando as causas e, mais importante do que saber as causas, a maneira de resolução. Então fique até o final para você saber como resolver essa situação. Mas como uma dica muito importante, eu não vou te dar assim de graça. Não vou te dar de graça, você precisa já nesse momento dar um like, comentar, pois só dessa forma é que o vídeo chegará a mais pessoas que estão na mesma situação. E no final do vídeo, se esse vídeo te interessar, então se inscreva aqui no nosso canal para você receber mais conteúdo como esse. Dizer que esse é um canal voltado à eletricidade, concretamente para clientes pré-pagos. Nesse canal nós te ensinamos a tirar melhor proveito do uso da energia. Bom, vamos direto ao assunto. Nesse novo projeto que ainda está a levar a cabo, escreveram para nós muitos internautas que os contadores estão a disparar constantemente, em alguns casos, mas é muitas situações que chegaram até a nós. Então, interessou-nos irmos a fundo dessa situação e apresentarmos aqui então uma proposta de resolução. Mas essa não é apenas uma proposta, é algo que nós no terreno já constatamos, nós no terreno já implementamos e realmente funciona. E como funciona, nós queremos te apresentar também para você que tem passado por essa situação. Aí veio você até dizer, esse contador não está bom, esse contador vocês têm que... Não, o problema não está no contador. Então, mais uma vez, é uma dica muito importante que estaremos te dando. Basta apenas dar aqui, curtir, comentar e essas dicas chegarão a mais pessoas que estão na mesma situação. Agora sim, vamos direto ao ponto. Na verdade, o que está acontecendo é o disparo de disjuntor. Disjuntor é esse equipamento, fica acoplado lá no interior da caixa, que está ou no armário ou então no posto, tem lá esse equipamento que é disjuntor. Bom, antes de irmos direto ao ponto, quero te apresentar conceitos assim muito básicos que é um disjuntor. Disjuntor, na verdade, é um equipamento de proteção, que serve para proteger contra sobrecarga e curto-circuito. E existem erros comuns na escolha do disjuntor. E quero te apresentar dois erros comuns na escolha de um disjuntor, que é o superdimensionamento. Superdimensionamento é quando se escolhe um disjuntor que está acima da necessidade. Por exemplo, tenho um aparelho, vamos tomar como exemplo um AC de 12.000 BTU. Tem um aparelho de 12.000 BTU, geralmente aí é necessário um disjuntor de 25 a 32 amperes, mas eu uso um disjuntor de 63 ou 80 amperes ou mais amperes. Tenho aí o disjuntor, mas é só como enfeite, não vai funcionar. E outro erro comum é o subdimensionamento. Subdimensionamento é quando se escolhe um disjuntor abaixo da capacidade necessária, ou seja, eu escolho um disjuntor que esteja muito abaixo da necessidade daquilo que eu preciso proteger. No exemplo que estamos a dar de uma série de 12.000 BTU, que nós já dissemos, que se requer um disjuntor de 25 a 32, dependendo do modelo e marca, eu escolho um disjuntor de 10 amperes. Então, esses são erros comuns. E quais são as consequências, os prejuízos que eu vou ter se eu cometer esses dois erros comuns? Se eu cometer esses dois erros comuns, as consequências que eu vou ter são as seguintes. Se for erro de superdimensionamento, eu vou ter aí um equipamento de proteção que não vai me servir para nada, que é só enfeite. Ele não vai funcionar para nada. Quer dizer, posso ter uma subcarga, posso ter um curto-circuito, o equipamento ele não vai reconhecer, porque ele é um equipamento que eu escolhi, é um aparelho que eu escolhi que está muito acima daquilo que eu necessito. Quais são as consequências que eu vou ter se eu cometer o erro de subdimensionamento? Se eu cometer o erro de subdimensionamento, eu vou ter aí um equipamento de proteção que não será capaz de dar resposta àquilo que é a minha necessidade. Ou seja, se
Então, logo ligar, meter o equipamento a trabalhar, em poucos minutos, em pouco tempo, o equipamento ele vai notar, né, um aquecimento na instalação, né, e ao notar esse aquecimento, que é uma subcarga, né, que vai ser, né, provocada, então o disjuntor ele não vai aguentar, ele vai disparar, sem necessariamente que haja algum problema, né, vai disparar porque é uma carga que ele está a receber que não é do nível dele. Uma carga que ele está a receber que não é do nível dele. Para você ter mais ideia, talvez eu lego no assunto, vou dar como exemplo de superdimensionamento. Né? De superdimensionamento é quando você põe a competir, né, a competir uma corrida, uma criança de 5 anos, né, contra um adulto. Obviamente não estão na mesma altura de competição. E subdimensionamento é igualmente quando você, né, põe igualmente, né, no mesmo exemplo, uma criança com adulto, mas você está à espera, né, que o adulto perca, né? Não é possível. Então, essas são as possíveis consequências quando se comete esses dois erros. Agora, na montagem desses contadores, lá no seu interior estão a ser colocado disjuntor de 32 amperes. Agora, como resolver a situação caso você esteja nessa condição que nós apresentamos no princípio de disparos constantes? Você tem saldo, tem recarga, mas constantemente você fica sem energia. Vamos agora ao ponto da resolução. E aqui quero te pedir mais uma vez, dá já um like se você está curtindo o conteúdo, comenta aqui, né, dos possíveis problemas além desse que tem acontecido contigo e assim como outros problemas além desse e que você gostaria de encontrar aqui a solução. Agora sim, vamos a ponto. Como resolver? Bom, primeiro quero dizer que quando isso acontece, o problema pode ser ou do teu lado ou do lado da concessionária, mas na maioria das vezes é mesmo provocado por ti. Por isso, você também pode resolver. Agora vamos à solução ou à resolução. Se isso acontece constantemente contigo, você precisa contactar um eletricista, né, que compreenda mesmo, essa profissional, para redimensionar o teu equipamento de proteção. E aqui, concretamente, o disjuntor que estamos a nos referir. O eletricista, o profissional, ele precisa redimensionar. E para você compreender o que é isso, né, numa linguagem mais fácil, ele poderá fazer um somatório da carga total que você tem, né, e a possibilidade, né, desses equipamentos serem ligados ao mesmo tempo. E a partir daí ele vai conseguir então determinar que tipo de disjuntor você poderá usar. E isso permitirá com que, caso tenhas algum curto-circuito, alguma subcarga, o disjuntor da tua instalação vai disparar. Em vez de disparar o contador ou o disjuntor acoplado ao contador. Porque, na maior parte das vezes, o que acontece? Residências que não têm grande consumo têm um disjuntor muito alto e o disjuntor só está aí como enfeite. É só como enfeite, ele não desempenha o papel porque ele é um disjuntor com uma grande capacidade, mas a carga que ele tem lá é pouca. O que acontece? Se tiver alguma subcarga no circuito, ele não atua. E como ele não atua aí, né, mas ainda colocou lá o equipamento de proteção, então vai atuar ou no disjuntor que ainda acoplou lá, ou o próprio contador, porque o próprio contador também é acoplado a equipamentos, dispositivos de proteção, então ele acabará disparando. Então você vai ficar constantemente sem energia, ou por isso que você fica constantemente sem energia. E a outra questão é mesmo a qualidade da própria instalação. É preciso fazer uma revisão, uma manutenção na própria instalação, porque se tiver em algum sítio que está sempre a causar superaquecimento, né, que está a causar aquecimento, como o teu equipamento de proteção
na prática você não tem, na teoria você tem, na prática você não tem. Não atua, o equipamento da Andy vai atuar, então o culpado é mesmo você. Embora, para terminar, algumas vezes tem a ver mesmo também com a concessionária. Nem todos os clientes, né, deveriam ter disjuntor de 32. Esse estudo, né, que se fez para que chegou a essa conclusão, né, de ainda usar disjuntor de 32, de 40 amperes, né, é um estudo assim por estimativa que se fez, onde inclui a maioria dos clientes, mas é a maioria, tem sempre exceções. Se você lá já fizeste o teu estudo, mas já se fez o redimensionamento, a revisão da instalação e o problema persiste, então é hora da concessionária, né, pedir para a concessionária, e você pode fazer isso, pedir para a concessionária prestar mais atenção nisso para ver se muda então o calibre do disjuntor. Então, dessa forma, te garanto que a situação estará resolvida uma vez por todas. Você vai perceber que o problema não é do contador, não é que o contador seja uma porcaria, né? Desculpa o termo, tal como alguns têm dito. Às vezes, o que não está bom é mesmo a tua instalação.